3 erros comuns no planejamento patrimonial em São Paulo. Na prática, em São Paulo existem esses 3 erros, que são muito comuns e que fazem as famílias perderem a imunidade do ITBI, mesmo tendo direito a ela. Muitos municípios, inclusive Campinas e São Paulo, analisam esses pontos com bastante rigor. E eu vou detalhar para vocês os 3 erros. Primeiro, integralizar o imóvel por valor menor do que o valor do IPTU ou o valor venal. Os sócios fazem algo como assim: imóvel vale 1 milhão, o capital social da holding é 100 mil. O imóvel é integralizado por apenas 100 mil. E entram como capital o restante como reserva de capital ou ágio. A consequência é que o município entende que a imunidade vale somente até o capital social. Exemplo, o imóvel vale 1 milhão, o capital social 100 mil, a base do ITBI será 900 mil reais. Então, é sobre essa diferença que o município vai cobrar. E para evitar isso, é preciso compatibilizar esses valores. O segundo erro é redigir mal o objeto social da holding. Se constar como atividade principal a compra e venda de imóveis, ou a incorporação imobiliária, ou o loteamento, ou a locação de imóveis, o município pode considerar que a empresa tem atividade imobiliária preponderante. A Constituição retira a imunidade nesses casos. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. A imunidade não se aplica quando a atividade preponderante da empresa for compra, venda ou locação. Como evitar isso, Fátima? Redigir corretamente o objeto social. Exemplo: participação em outras sociedades, administração de imóveis próprios, gestão patrimonial familiar, investimentos mobiliários e imobiliários. Evitar expressões como compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária. Evite essas expressões. E o terceiro erro mais comum é integralizar esses imóveis antes da holding estar devidamente constituída. Esse erro acontece quando faz a escritura de transferência do imóvel e a empresa ainda não está registrada na junta comercial. Nesse caso, o município pode entender que houve transferência comum, não integralização de capital. E qual o resultado? Cobrança de ITBI. A ordem correta da operação é criar a holding, registrar o contrato social na junta comercial e depois, somente depois, integralizar os imóveis como capital. Registrar em seguida nos cartórios correspondentes. Eu vou dar um bônus para vocês, um quarto ponto. Embora eu tenha prometido 3, existe um quarto erro que vejo também frequentemente. Integralização por valor artificialmente baixo. Algumas famílias usam valores muito inferiores ao valor venal ou de mercado. E o município pode revisar a avaliação, arbitrar o valor e cobrar ITBI sobre a diferença. Então, muitas famílias com patrimônio imobiliário, por exemplo, acima de 2 milhões em São Paulo, estão usando 2 holdings em vez de uma só. Por que isso, Fátima? Porque melhora a proteção patrimonial, melhora a sucessão e a tributação. Muitas famílias em São Paulo passaram a utilizar 2 holdings. Uma holding para tratar da sucessão e outra holding para tratar do patrimônio imobiliário. Os riscos ficam separados. Eu vou explicar melhor de uma forma mais clara. Por exemplo, a separação entre patrimônio e gestão é proteção patrimonial. A estrutura mais usada é holding familiar, uma holding mãe, patrimonial, e, mais adiante, essa holding imobiliária em outras empresas, como investimento, empresas que tenham funções diversas, mas que pertencem aos herdeiros. Controlando as demais empresas e recebendo os lucros dessa empresa mãe, concentra o planejamento sucessório. E a holding imobiliária possui os imóveis, administra os imóveis, a exploração, assume os riscos da operação. A vantagem é que, se houver problema jurídico ou financeiro na operação imobiliária, ações judiciais, dívidas, responsabilidade civil, o risco fica restrito à holding imobiliária, protegendo assim a holding familiar. Planejamento sucessório muitas vezes é mais simples do que a gente pensa, porque possui diretamente cotas, imóveis, investimentos, mas não pode haver a mistura de patrimônio, a mistura dessa gestão. Então, é importante que haja uma holding para tratar da sucessão e uma outra holding, por exemplo, para obter as vantagens do patrimônio imobiliário. Na holding mãe, a gente trata da sucessão, trata da doação das cotas, da incomunicabilidade, do divórcio, todos os problemas que podem ocorrer em uma família. E nessas 2 estruturas, quando a gente cria essas 2 estruturas, a gente consegue
delimitar o alcance desses reflexos que a vida traz a nós todos os dias. Então, se eu tenho, por exemplo, um agronegócio, eu monto uma outra empresa para esse fim. Uma startup, uma outra empresa para esse fim. Separo as atividades. Isso evita a caracterização de atividade preponderante e de confusão patrimonial. Muito importante também para preservar a não incidência do ITBI. Misturar tudo numa empresa pode gerar tributação muito maior. Outro motivo importante também que eu gostaria de ressaltar com vocês é que, com uma holding única, as decisões, por exemplo, vender um imóvel, investir, distribuir lucros, podem gerar conflitos familiares. Mas com duas holdings, não. As decisões são estratégicas e ficam na holding familiar as decisões que não são operacionais. E na holding imobiliária, as decisões operacionais. Um sexto ponto seria uma estrutura típica usada em planejamento familiar. Por exemplo, eu tenho uma empresa que com um patrimônio de 2 milhões, eu posso criar uma estrutura com participação em que a holding familiar controla a holding imobiliária. E as cotas da família ficam com participações em cada empresa que estiver abaixo da holding mãe. Um sétimo ponto, que também posso entender como um benefício, e que é pouco comentado por aí, é que no futuro, se eu quiser apenas vender um imóvel, fica muito mais fácil. Eu posso vender uma participação naquela holding imobiliária. E isso pode gerar, inclusive, vantagens fiscais e contratuais. Enfim, dependendo da família, do objetivo da família, eu tenho várias possibilidades de formar esse negócio, esse patrimônio, da maneira que a família receba isso com muito menos trauma, com muito menos complicação, muito mais simples. Simples, simples, simples. Então, eu posso resumir tudo isso para vocês como uma relevância muito grande nessa estruturação, tendo como base a proteção patrimonial, a melhor sucessão familiar, a separação dos riscos, o planejamento tributário mais eficiente e maior flexibilidade para investimentos, porque eu vou estruturando outras sociedades também da própria família, mas com objetos sociais distintos. E a holding familiar fica com o controle e a gestão de todo esse patrimônio que está abaixo dessa sociedade mãe, que nós chamamos assim. E, por fim, eu também posso criar uma sociedade que seja rural, para não misturar as atividades imobiliárias urbanas das atividades imobiliárias rurais, por exemplo. Enfim, com tudo isso, eu garanto vantagem fiscal e sucessão tranquila e serena. Se precisar, só me chamar. E eu estou sempre por aqui. Até